Irmãos, o nosso tema hoje é o seguinte: Deus é seu Pai? Será que temos Deus por nosso Pai? Quem são os verdadeiros filhos de Deus? João 8, vamos ler a partir do versículo 37. Vamos ler do 37 ao 47 de João 8. Antes de iniciar a leitura, irmãos, aqui o contexto é de uma conversa de Jesus com judeus, com líderes religiosos, entre outros judeus. E Jesus estava falando do testemunho dele. Jesus estava dizendo que o Filho pode libertar, que ele foi enviado do Pai. E então estava havendo ali um debate entre Cristo e judeus, que estavam ali levando questionamentos, e nós vamos ver um pouco disso aqui nesse trecho. A partir do versículo 37, onde nós estaremos lendo, diz assim: Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai, vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhe responderam: Nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procuras matar-me, a mim, que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles: Nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhes Jesus: Se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Queridos amigos, Jesus então está tendo essa conversa ali com judeus que entendiam que Jesus não era enviado do Deus de Israel. Eles diziam que Jesus tinha demônio, que Jesus era samaritano, né? Dizendo que não, ele não era descendência pura de Abraão. E eles perseguiam Jesus por inveja, por motivos também até de posicionamento, de privilégios, porque Jesus ele ganhava ali muita fama ao longo do seu ministério, as pessoas iam atrás dele, davam ouvidos à palavra dele, Jesus operava muitos sinais e milagres. Então aqueles que não estavam com o coração de verdade junto a Deus, eles sempre procuravam a forma de ter intrigas com Jesus. E no versículo 37, irmãos, Jesus diz para eles assim: Eu sei que vocês são descendência de Abraão. Eles sempre falavam isso, né? Descendência, irmãos, do pai Abraão, o patriarca, né? De onde Deus levantou o povo hebreu. Jesus diz: Eu sei que vocês são descendência física aqui de Abraão. No entanto, vocês procuram me matar, porque a minha palavra não está em vós. Estou começando a entender, irmãos. Cristo diz assim: vocês me perseguem, vocês são contra mim, porque na verdade
vocês não estão entendendo a minha palavra, vocês não me conhecem verdadeiramente. Por quê? Porque vocês mesmos se bloqueiam. A minha palavra não está em vós. No versículo 38 ele diz: eu falo das coisas que vi junto de meu Pai, vós, porém, fazeis o que vistes em vosso Pai. Então, aproveitando, irmãos, esse momento, de Dia dos Pais, onde as pessoas lembram dos pais, nós estamos então falando do maior Pai que existe, que é Deus, que está nos céus. E Cristo diz: eu faço as obras que meu Pai me enviou para fazer. Eu dou ouvidos ao meu Pai. Vocês, porém, vocês dão ouvido ao Pai de vocês. Vocês fazem o que vocês veem em vosso Pai. De quem Jesus está falando? Jesus está dizendo: Deus, o Pai, Ele me enviou. Eu faço o que lhe agrada. Eu faço o que Ele mandou eu fazer. Vocês fazem o que vocês veem no Pai de vocês. Então, que Pai é esse, que Cristo está dizendo? Que é o Pai daqueles judeus, daqueles homens que estavam ali debatendo com Ele. Eles respondem no 39, nosso pai é Abraão. Jesus diz a eles então: se vocês são filhos de Abraão, pratiquem as obras de Abraão. Porque vocês estão dizendo aí da boca para fora, são filhos de Abraão. Mas as obras, o coração de Abraão, vocês não têm. Vocês não praticam as mesmas obras que ele praticava. No 40, Jesus diz: vocês procuram me matar. Novamente, Jesus fala isso, A mim, que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Então, eu estou trazendo a mensagem de Deus o Pai a vocês, eu estou falando as verdades para vocês, mas vocês não querem dar ouvidos. Assim não procedeu Abraão, mas Abraão, ele se alegrou no dia que ele viu Cristo. Quer ver? Olha o versículo 56, dá uma olhadinha aqui no versículo 56, ainda do capítulo 8. Jesus diz assim, Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Irmãos, Abraão viveu muitos séculos antes de Cristo, mais de 1000 anos antes de Jesus. Mas Jesus diz assim, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Abraão, irmãos, ele teve um vislumbre dado por Deus da salvação em Jesus Cristo, que Deus enviaria o Messias, um Salvador. Abraão sabia disso, entendeu isso. Abraão viu o dia de Jesus. Ele entendeu que o Messias, o Filho de Deus, viria salvar a humanidade. Então, de alguma forma, Abraão teve essa visão, teve esse entendimento, e ele se alegrou, ele exultou. Então, Cristo diz, Abraão se alegrou em saber da minha vinda. Vocês, no entanto, são contra mim, vocês querem me matar. Então vocês dizem que são filhos de Abraão, mas agem contrariamente a Abraão. Versículo 41. Vós fazeis as obras de vosso pai. De novo Jesus diz, vocês estão seguindo o que o seu pai faz. Quem é esse pai? Disseram-lhe eles, nós não somos bastardos, nós temos um pai que é Deus. Então eles dizem para Jesus, mas nosso pai é Deus. Será mesmo? Muitas pessoas dizem que são filhos de Deus, Mas será que são, irmãos? Vamos entender isso melhor nas Escrituras. Jesus diz a eles assim, se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de amar. Meus irmãos, uma evidência de que a pessoa tem Deus como Pai é que ela ama Cristo. É o que Jesus está dizendo aqui. Se de fato Deus fosse o Pai de vocês, e aí nós aplicamos para as pessoas, no nosso meio, hoje em dia, que dizem que são filhos de Deus, que creem em Deus. A pergunta é, essas pessoas são realmente filhos de Deus? Jesus está dizendo, quem é filho de Deus, me ama.
Irmãos, uma evidência da pessoa ser realmente, verdadeiramente filho de Deus, é que ela ama a Cristo, ela caminha com Jesus, ela busca conhecer ao Senhor, ela quer ter uma vida agradável, ela quer seguir o exemplo de Cristo. Ela tem Jesus como Senhor, é uma evidência de quem é realmente filho de Deus. É isso que Jesus está dizendo aqui. Seguindo no 42, ele fala: porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Deus, o Pai, enviou Cristo, Deus Filho. 43. Jesus pergunta a eles: qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? Por que vocês não entendem o que eu falo? Jesus mesmo responde, porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Queridos, muitas pessoas estão sempre ouvindo, De alguma forma elas estão sempre ouvindo sobre a palavra de Deus, uma passagem bíblica, elas ouvem uma mensagem, ouvem algum áudio, em algum lugar, ou em casa, ou no trabalho, mas aquilo entra por um ouvido, sai por outro, A pessoa ouve sobre Deus, ouve sobre Jesus, mas não dá atenção a isso, não considera isso. Jesus está dizendo assim, que as pessoas que não compreendem a palavra dele, a linguagem dele, é porque elas estão incapazes de fazer isso. Estão incapacitadas, irmãos, justamente por essa força das trevas que opera nesse mundo. As pessoas estão cegas. Na Bíblia nós vemos que o apóstolo Paulo diz que o inimigo, Satanás, ele tem cegado os olhos dos incrédulos. Então, as pessoas que resistem em ter a fé verdadeira em Jesus, como o Senhor, como aquele a quem ela deve seguir, essas pessoas não vão compreender a palavra. Elas são incapazes disso, porque o Espírito de Deus ainda não está operando na vida delas para abrir-lhes os olhos. Porque essas pessoas mesmo endurecem o coração, irmãos. Então precisamos orar para que os corações sejam quebrantados. Só é possível compreender a mensagem, a palavra de Cristo, com a atuação da graça de Deus, que opera naqueles que buscam o arrependimento, que quando tem contato com a mensagem, tem contato com a palavra, entende o seguinte: alguma coisa eu preciso mudar na minha vida. O que esse homem está me dizendo? O que quer dizer essa palavra? Que negócio é esse de filho de Deus, de salvação, de morte na cruz? A pessoa precisa olhar para si mesmo, e reconhecer que é falho, que é pecador. Irmãos, quem endurece o coração, quem vive uma vida longe dos caminhos de Cristo, é incapaz de entender, irmãos, a linguagem de Jesus. E Jesus diz mais. Ele fala assim, palavra dura de Cristo: vós sois do diabo, que é vosso pai. Em algumas versões está assim: vocês têm por pai o diabo. Foi Jesus, irmãos, quem falou isso para eles. E diz assim: porque vocês querem satisfazer-lhe os desejos. Meus irmãos, tem gente que acha que é filho de Deus, mas é filho do diabo. Não foi isso? Não é isso que está acontecendo aqui? Tem gente que diz que é filho de Deus, mas as ações dessa pessoa, o seu coração, as suas motivações, estão em obras malignas. Elas, na verdade, são filhos do inimigo, irmãos, e não de Deus. Principalmente as pessoas que se colocam, os hipócritas, as pessoas que se colocam. Quem está falando com Jesus aqui? Pessoas religiosas, que se colocavam como pessoas de Deus, que faziam boas obras, mas o coração dessas pessoas aqui que estavam falando com Cristo, era um coração pervertido. Não buscavam quebrantamento,
não amavam o próximo, não amavam a Deus de verdade. Por isso que Jesus diz que eles, na verdade, eram filhos do diabo, eles eram hipócritas. Infelizmente, tem muita gente que se diz cristão, que se diz filho de Deus, mas que é filho, na verdade, do inimigo. Trabalha para ele. Essa é uma palavra dura, irmãos, mas é verdade. Isso acontece desde a época de Cristo até hoje. Então nós temos os filhos de Deus, que nós vamos entender melhor quem são. Nós temos os filhos que acham que são de Deus, mas são filhos do diabo. E aqueles que estão, vamos dizer assim, entre aspas, sem pai. Porque não estão na classe, no grupo dos filhos de Deus, mas não são aqueles em que podemos dizer, em que Cristo falaria assim, vocês são filhos do diabo. Por quê? Porque aqui Jesus está se referindo àqueles que deliberadamente, preste atenção, deliberadamente fazem as obras do maligno. Jesus falou isso mais de uma vez nesse trecho. Vocês fazem o que vocês veem em vosso Pai, versículo 38. Aqui eles estão dizendo, vocês buscam satisfazer os desejos de Satanás. Então são pessoas que deliberadamente pecam, agem contra a doutrina, contra os mandamentos de Deus, e assim estão fazendo a vontade do inimigo. Mas tem aqueles que nem sabem o que estão fazendo. Na verdade, estão longe de Deus da mesma forma, são pessoas que ainda não têm Deus como Pai de verdade, mas que nem sabem quem são o seu Pai, não têm ideia do que estão fazendo, estão completamente perdidos. Estão no mundo, às vezes nem acreditam em espíritos, em Deus, no diabo, estão por aí completamente perdidos nesse mundo. E Deus ele chama para serem seus filhos, tanto esses que estão perdidos, que não sabem nem quem é o Pai, quanto aqueles que têm hoje por pai o diabo, que podem também se arrepender e terem Deus, o Senhor, como Pai. Irmãos, nós vemos que no mundo em que nós vivemos, muitas pessoas, não só religiosas, tá, hipócritas, mas sim pessoas que estão operando nas diversas esferas, setores da sociedade, tá, líderes, pessoas poderosas, que trabalham deliberadamente pro inimigo. São pessoas que rejeitam completamente a palavra de Deus, rejeitam Jesus Cristo e conduzem os que estão abaixo dela num caminho do inferno. Então, você tem no Brasil e no mundo poderosos, pessoas que são influenciadoras, né? No meio político, no meio artístico, né? No meio esportivo, que são filhos do diabo, que agem intencionalmente para levarem as pessoas a fazerem as vontades do inimigo. Seguindo aqui, irmãos. Jesus diz, né, que Satanás, ainda no 44, ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. Quando ele mente, ele fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ele nunca se firmou na verdade e ele é homicida. Meus irmãos, nós vemos que a mentira nos nossos dias está tomando lugar da verdade, né? A mentira está se tornando certa, a verdade está se tornando errado. A mentira cada vez mais ganha força. Não importa mais valores, princípios, o que Deus quer, o que a Bíblia diz, não. Para alcançar objetivos, para chegar ao poder, para alcançar riquezas, para satisfazer os desejos carnais, as pessoas mentem naturalmente e assim estão seguindo quem? Estão fazendo as obras do próprio diabo, irmãos. Que em sua essência é mentiroso. Infelizmente, irmãos, a verdade é algo que não é muito comum de encontrar. Podemos perceber isso.
as pessoas parecem que gostam da mentira, do engano. Infelizmente, muitos parecem que gostam da mentira. Quando ouvem uma verdade, se irritam, ficam revoltados, querem agredir. Satanás vai fazendo isso, irmãos, com as pessoas. Muitas vezes elas nem percebem. No 45, Jesus diz: mas porque eu digo a verdade, não me credes. Conforme eu estava dizendo, né? As pessoas não dão ouvidos, não querem saber das verdades. Não, conta a mentira que a gente gosta mais. É assim que acontece muitas vezes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? No versículo 46. Se Cristo é o Senhor, se Cristo veio ao mundo, Filho de Deus, morreu por nós, por que razão as pessoas não creem nele? Crer, irmãos, no sentido de confiar, né? De ter fé, de se prostrar diante de Cristo e dizer: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, me salva. Eu quero servir a Ti, seguir ao Senhor, Senhor Jesus Cristo. Jesus diz: se eu digo a verdade, por que vocês não creem em mim? Essa é uma pergunta, né? Que nós fazemos. Olha que importante, irmãos, o versículo 47. Jesus diz assim: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Mas esses homens não tinham dito que o pai deles é Deus? E como é que Jesus diz para eles que eles não dão ouvidos a Cristo porque eles não são de Deus? Olha como é que a pessoa está enganada, meus queridos. Ela está achando que está no caminho certo, ela acha que é de Deus, ela acha que é uma pessoa boa, quando na verdade ela não é de Deus, porque ela não compreendeu ainda o que é o amor de Deus de verdade. Ela é manipulada, ela é enganada. Ela muitas vezes luta por algo, às vezes até guerras acontecem. A pessoa acha que está do lado de Deus, na verdade está lutando contra Deus. E Jesus fala bem claramente isso. Vocês não dão ouvidos à minha palavra, porque vocês não são de Deus. Irmãos, a igreja, ela tem esse grande desafio, irmãos, de mostrar a muitos que acham que são filhos de Deus, mostrar a eles que eles não são, na verdade, filhos de Deus. Mas isso não é para que a pessoa se irrite, né? ou ache que nós estamos nos achando melhores, superiores, não. É para a própria vida dela. Porque se ela continuar no engano, se achando filhos de Deus, como esses homens aqui, né, e continuarem nesse engano, quando elas partirem dessa terra, ou na volta de Jesus, quando acontecer esse momento final, elas vão ter uma grande surpresa e decepção. E aí, irmãos, não tem mais volta. Não é isso? Então, o tempo é aqui, nessa vida. Por mais que as pessoas muitas vezes venham se irritar com palavras mais duras que nós proferimos, mas, irmãos, nós precisamos falar as verdades. É melhor a pessoa se irritar inicialmente e depois reconhecer e se voltar para Deus, entendendo que realmente é ser filho de Deus, do que ela continuar rindo, alegre e ali num bom relacionamento, vamos dizer assim, com você, né? E aí ela vai caminhando para o inferno. Jesus fala, irmãos, lá em Ezequiel, ele diz assim para Ezequiel: eu tenho colocado você como atalaia. Você precisa avisar o povo. Se você avisar e eles não derem ouvidos, eu não vou cobrar de você essas almas. Estão entendendo, irmãos? A igreja, ela anuncia, ela proclama, ela diz: olha, você está no caminho errado, se arrependa. Você, na verdade, não está dentro do grupo daqueles que são filhos de Deus. Por isso, tem que explicar, tem que mostrar, irmãos. A igreja tem que apresentar o Evangelho. Nós vamos ver aqui quem são os filhos de Deus. E, irmãos, Deus continua dizendo lá para Ezequiel: mas se você não avisar,
aos ímpios, se você não avisar que a espada está chegando e essas pessoas morrerem nos seus pecados, você será cobrado. Então, aquele, irmãos, que tem a oportunidade de passar a mensagem do Evangelho, de dizer para a pessoa que ela está no caminho errado, se o cristão, ele tendo essa oportunidade, não fizer isso, por algum motivo, ou por vergonha, ou por medo, né, de ser criticado, irmãos, isso é um risco, cuidado, porque nós precisamos nos posicionar, porque se a igreja não tomar essas atitudes, quem vai fazer isso? A igreja de Cristo aqui na terra, irmãos, é o meio das pessoas chegarem a Deus e alcançarem a salvação. Amém, irmãos? Amém. É uma grande responsabilidade nossa. Seguindo, queridos, vamos até o texto de João, João capítulo 1, ainda no Evangelho de João, 1, 10 ao 14. João 1, 10 ao 14. Diz assim: o Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Quem é o Verbo? O Verbo é Cristo. 11. Veio para o que era seu, aqueles judeus lá que estavam debatendo com Cristo. E os seus não o receberam. 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Vou ler de novo. Mas a todos quantos o receberam, receberam quem? Senhor Jesus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Glória a Deus por isso. Queridos, filhos de Deus são aqueles que reconhecem o Senhor Jesus Cristo. São aqueles, irmãos, que confiam as suas vidas nas mãos do Senhor. Abandonam a sua vida de pecado e se voltam para Cristo. Esses que têm fé no nome de Jesus, que seguem o exemplo dele, que se afastam do pecado, esses recebem uma nova vida de Deus. Esses recebem, são dado a eles o poder, assim como está aqui no versículo 12, de serem feitos verdadeiros filhos de Deus. Então, irmãos, Deus é o Criador. Ele, como Criador dos seres humanos, de todos os seres, Ele é um Pai Criador. Mas os verdadeiros filhos de Deus, aqueles que Deus, o Pai, realmente tem como filhos, são esses aqui. São os que por meio de Cristo se chegam a Ele. Esses são os verdadeiros filhos de Deus, o Pai. No versículo 13 diz: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Os que nasceram de Deus passaram por essa experiência, por essa transformação que o próprio Deus opera naqueles que se arrependem, naqueles que buscam salvação em Cristo. 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Se fez carne e habitou entre nós, Jesus Cristo, Filho de Deus, cheio de graça e de verdade. A glória dele, irmãos, é como a do unigênito do Pai. O primeiro, Cristo, a mesma essência. Cristo, o próprio Deus.
Assim, irmãos, nós percebemos claramente que existe uma diferença entre os que realmente estão no grupo dos filhos de Deus e os que acham que estão nesse grupo, mas não estão, o que é um grande perigo. Em Mateus 7, vamos ler os versículos 7 ao 11. Então, aqui em Mateus 7, Jesus, a partir do versículo 7, Jesus está falando com as pessoas ali em volta dele, aqueles que estavam sempre ouvindo as suas mensagens. Jesus diz assim, versículo 7, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Irmãos, Cristo ele diz o seguinte, está dizendo o seguinte para a gente. Aquele que busca, acha. Presta atenção, isso é muito importante, irmãos. Aquele que bate, a porta vai se abrir. Isso quer dizer o seguinte, irmãos. Deus, ele não rejeita ninguém. Deus, ele é como um pai, ele é um pai totalmente amoroso, que ama os seus filhos. O que Deus, como pai, tem para oferecer aos seus filhos? E Jesus diz, então, que aquele que busca, acha, aquele que bate, a porta será aberta, pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate, abrir-se-lhe-á. Queridos, aqueles que buscam a Deus vão encontrar. Não há dúvida disso. Quem busca de coração sincero a Deus, irmãos, vai encontrar. Não vai continuar no engano. Muitas pessoas de coração sincero estão em seitas, em religiões que são engano. Não levam, na verdade, a Deus. Mas elas ainda estão na ignorância e buscam com sinceridade de coração a Deus. O que vai acontecer? Essas pessoas, em algum momento, vão receber, irmãos, o discernimento do Espírito. Elas vão ser resgatadas por Deus. Todo o que busca, acha. O problema é que as pessoas não buscam a Deus, irmãos, sinceramente. Fala muitas vezes da boca para fora, mas não de coração, no seu íntimo, com toda a sua força, porque se buscar, vai achar. Se quiser a transformação, vai ter a transformação. Mas tem gente que tem medo da transformação, não quer abandonar o pecado. Mas aquele que realmente decide abandonar o pecado, busca a Deus, vai encontrar, vai ser transformado. Deus não vai deixar de lado aquele que vem até ele. Isso não precisamos ter dúvida. Versículo 9, Jesus diz: ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Quem é pai, duvido que tenha alguma vez, dando o exemplo aqui de Cristo, o filho pedindo pão, o pai deu uma pedra para ele comer. O pai, ele busca agradar ao filho. O pai, ele quer o melhor para o seu filho. Ele busca atender às necessidades do filho. Então Jesus diz, um pai ele não vai dar pedra quando o filho pedir pão. No versículo 10 ele fala, ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra, uma serpente. O filho pede um peixinho, o pai vai dar uma serpente para ele? Não vai fazer isso, né? O pai protege, cuida do seu filho. Jesus diz no versículo 11, olha que coisa importante isso aqui, irmãos.
Ora, se vós, que sois maus, nós, pecadores falhos, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, Jesus diz, vocês sendo maus, né? Natureza pecaminosa, vocês sabem dar coisas boas aos seus filhos? Sabemos, irmãos, um parênteses aqui, que existem os casos, né, dos pais que maltratam os filhos, que abandonam, né? Mas estamos falando aqui de um modo geral. Tá? Um pai, a conduta normal de um pai. Ok? Então, se vocês sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Irmãos, isso aqui para a gente é um grande conforto, alento. Porque se nós damos coisas boas aos nossos filhos, imagina Deus, irmãos, imagina Deus que é perfeito, que é infinito em amor e misericórdia. Ele então vai dar muito mais coisas boas aos seus filhos, porque ele é um pai amoroso, irmãos. Se nós temos essa condição, essa capacidade de fazer isso com os nossos filhos, imagine Deus, que é amor. Irmãos, é claro que nós não estamos falando aqui de desejos carnais do próprio coração, tá? Nós estamos dizendo que Deus, ele atende aos seus filhos com amor dentro daquilo que ele sabe que é bom para os seus filhos. Nós, como pais, muitas vezes nós negamos coisas aos nossos filhos, porque nós sabemos que aquilo ali não é bom para eles. Não é isso? O filho, vou até usar o exemplo aqui da cobra da serpente. O pai sabe que há uma serpente ali na grama, no arbusto, acabou de ir para lá, aí o filho corre para ir lá atrás da cobra. O pai não vai deixar, né, irmãos? Aí o filho diz, mas deixa eu ir lá, papai, deixa eu pegar o bicho. O pai vai dizer, não, não pode. Aí a criança vai chorar, né, quer ir lá, está com vontade, para ela aquilo é bom, é legal, mas é perigoso, não pode. O pai, mesmo com o filho ali, se ficando contrariado, o pai não vai atender. Então, irmãos, não é, porque muitas pessoas usam isso, né? E querem até mesmo se aproveitar disso e colocam Deus como um garçom, né? Que tudo lhe atende os seus desejos. Não é disso que estamos falando. Nós estamos dizendo que Deus, em seu amor, em sua bondade, em sua misericórdia, Ele cuida, irmãos, em todos os momentos, de todos os detalhes. Mesmo quando você está ali triste, alguma coisa aconteceu, algum problema, alguma frustração, um grande gigante apareceu na sua frente, coração ali entristecido, angustiado, Deus está vendo, Deus está contigo. O nosso filho, os nossos filhos que nós temos, nós não estamos com eles, mesmo quando eles estão tristes, principalmente, né, quando eles estão tristes, mesmo quando eles fizeram algo errado, desobedeceram alguma coisa, né, o pai, depois ali de agir como deve agir, né, diante do erro do filho, o pai vai lá e depois conforta e consola, né, pega pela mão, caminha junto. Deus faz isso conosco, irmãos. Deus, ele sempre dá a mão aos seus filhos, ele cuida, ele protege, irmãos, do maligno, ele cuida de nós. Quando nós tropeçamos, ele nos ajuda a levantar. Estamos falando daqueles que buscam andar com Deus, irmãos. Porque nós somos falhos, né? Não somos perfeitos. Mas Deus conhece o coração. Lembra de Davi, né? O famoso rei Davi. Deus conhece o coração. Sinceridade do coração. Então, os seus filhos, Deus está sempre cuidando e protegendo, irmãos. Amando. É muito importante a gente ter esse entendimento, esse discernimento, dessa diferença. Quem é verdadeiramente filho de Deus e quem não é.
Deus cuida e protege, irmãos, aqueles que são dele. Em que podemos aplicar nisso, no nosso dia a dia? As pessoas que não estão debaixo da proteção de Deus, vamos imaginar um filho que não está sob a proteção do pai. Ele está vulnerável, não está? Uma criança de 3, 4 anos, imagina, uma criança pela rua, no parquinho, no bosque, 3, 4 anos de idade, sem a proteção do pai, ela não está vulnerável, né? Pode ser sequestrada, pode se machucar, pode acontecer um problema grave. Da mesma forma, irmãos, as pessoas que não têm Deus como pai, não têm a proteção dele. Diferente quando a criancinha está com seu pai do lado, que ela vai proteger a criança de acidentes, né? Vai proteger a criança de pessoas más. Da mesma forma, as pessoas no mundo que não têm Deus, elas estão vulneráveis na mão de quem? Do maligno. Nós podemos colocar, por exemplo, possessões demoníacas. Quem é de Deus, queridos, quem é filho de Deus, o Espírito Santo habita na pessoa. Deus enche a vida dessa pessoa. Então, não há condições nenhuma de um espírito maligno entrar naquele corpo. Esse é um exemplo de uma pessoa que está vulnerável e a pessoa que não está. A própria opressão, irmãos. Muitas vezes o crente, o filho de Deus, ele está passando por problemas, ele está angustiado, mas ele sabe, no fundo ele sabe que Deus é com ele. E ele sente o conforto e o consolo do Espírito de Deus. Quando a pessoa não tem Deus, irmãos, entra num desespero cada vez maior. E vai descendo no fundo do poço, cada vez mais fundo, porque não tem esperança de socorro que vem de Deus. Poderíamos citar vários e vários exemplos, irmãos, porque não é o dinheiro, não é o poder, não é o cargo que protege a pessoa das ações malignas, mas é a proteção do Pai Celestial. E quem está debaixo dessa proteção de Deus só pode ser tocado, lembra de Jó? Jó só foi tocado depois que Deus permitiu o inimigo tocar nele, porque Jó estava debaixo da proteção de Deus. Havia um propósito de Deus naquilo ali. Agora, quem está no mundo, não, irmãos. Quem não tem Deus como Pai está vulnerável. Satanás vai lá e toca, Satanás faz o que nós vemos aí nas famílias, né? Nos casamentos. Satanás faz o que faz com as pessoas. Toda essa ideologia dominando, crescendo, as pessoas sendo enganadas, totalmente vulneráveis. Podemos chegar até na marca da besta. Quem estará marcado pela besta? Os que não são filhos de Deus, irmãos. Estarão vulneráveis, serão marcados pelo maligno. Ele já tem marcado, né? Quem é filho de Deus tem o selo de Deus. Irmãos, estamos falando de vida eterna. Estamos falando de algo muito maior do que os nossos olhos enxergam. Esse exemplo da proteção do pai aqui terreno ao seu filho, ele serve de exemplo, mas é muito pequeno diante da proteção de Deus, o Pai Celestial, aos seus filhos. Que essa palavra, irmãos, esteja em nossos corações, que venhamos a entender aqueles que ainda não têm Deus realmente, irmãos, verdadeiramente como Pai. Nós vimos aqui quem são os verdadeiros filhos de Deus, aqueles que ainda não estão debaixo dessa proteção de Deus, dessa salvação em Cristo, que possam fazer isso. Aproveitem esta oportunidade. E aqueles que já fazem parte da Igreja de Jesus, se sintam consolados, irmãos, confortados, animados, porque assim como você cuida do seu filho, Deus, o Pai, cuida de você. Amém? Amém. Numa dimensão, né, numa proporção muito maior, porque Ele tem todo o poder. E assim, irmãos, nós temos essa confiança e essa segurança nesse
Pai perfeito e amoroso, que Deus abençoe cada um de nós, que a palavra de Deus enche nossas vidas, que venhamos a experimentar o amor de Deus cada vez mais e que aqueles que ainda não tinham se colocado nas mãos de Deus para serem verdadeiramente seus filhos, que façam isso em nome de Jesus, recebendo de Deus a sua graça e uma nova vida nele, em nome de Jesus. Vamos orar também por isso. Assim, irmãos, analisamos nossa palavra, que a graça de Deus esteja sobre cada um de nós.